Alô, alô, meu amigo, alô, alô, minha amiga, tá começando mais um episódio do R0Cast, o seu podcast da preparação para a prova de residência. Hoje uma convidada especial, uma residência que muitos de vocês querem saber a respeito, doutora Lauane Rigopoulos. Lauane, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente para gravar esse podcast hoje. Eu que agradeço o convite, todo o pessoal aí do MedTask. É um prazer estar aqui, eu acho que é uma fase que é cheia de dúvidas e inseguranças, então poder contribuir um pouquinho aí para antecipar o caminho das pedras é um grande prazer para mim. Aí, quem não passou por isso, né? Eu lembro quanto nervoso eu não ficava quando estava prestes a prestar a prova de residência. E vamos aproveitar para conhecer um pouquinho mais sobre você. Eu já conheço do backstage um pouquinho, mas e aí? Você fez faculdade aonde? Por que você estava pensando em fazer clínica médica? Porque hoje a gente vai conversar de como funciona a residência de clínica médica lá no Einstein. Eu sou de Guarulhos, né? Fiz faculdade em Mogi das Cruzes. E a escolha da especialidade não foi algo tão óbvio para mim, porque eu sou a primeira médica da minha família, então Que legal. nunca, Isso é raro. não é? Nunca tive ninguém assim que pudesse às vezes me trazer mais para alguma área em específico, né? Nunca vivenciei o cenário da medicina ao longo de toda a vida. Então, quando eu entrei na faculdade, foi tudo absolutamente novo. Não fazia ideia, mas estava ali para aprender, sabia que queria ser médica, mas não sabia ainda sobre as subespecialidades. E sempre me permiti vivenciar de tudo. Eu acho que quando você é muito jovem, assim, você tem um pouco daquilo de que médico é cirurgião. Não, neurocirurgião, cirurgião cardíaco, sempre são esses dois. Então, e aí eu olhava e falava, nossa, cirurgia é tão legal, né? Centro cirúrgico, abrir barriga, roupa cirúrgica. Eu sempre achei que era lindo, assim. Até vivenciar a faculdade inteira, chegar ao final do 5º ano, e aí eu começar a viver o internato e falar assim, gente, eu não quero entrar nas cirurgias, o que tá acontecendo? Também não curtia. Quando eu gosto de uma coisa, eu me envolvo tanto, me dedico tanto. Eu vi que a rotina que o internato ali te permite vivenciar de todas as especialidades, acho que faz com que você tente se projetar a médio, curto e longo prazo e entender se realmente é aquilo que você quer ou não. E foi aí que eu entendi o que era clínica médica. Então, quando eu comecei a ter contato com os profissionais, entender a complexidade do manejo desses pacientes, né? Entender o quanto a gente tem o paciente na nossa mão e o quanto a gente consegue mudar desfecho com o raciocínio, fez com que aí eu ficasse apaixonada e falasse, eu sei que é a clínica, o que vem depois é um problema para a Lauane do futuro. Legal, aí você sabia que era clínica médica, lá em Mogi, prestou várias aqui para São Paulo? Exato, e aí a minha família é de Guarulhos, né, então eu sabia que eu iria ficar em São Paulo, e sabia que queria fazer uma instituição de excelência, assim. E quando é interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre fazer residência, né, o que tem por trás? Nada mais é do que a gente se formar bem para a gente conseguir proporcionar o melhor para os nossos pacientes. Então eu tinha isso muito comigo. Eu quero me dedicar o máximo que eu posso, porque eu quero passar na residência, eu quero me especializar, eu quero ser melhor. Você sabe que quando a gente se forma na faculdade, a gente não sai preparado, né, para lidar com as demandas ali de forma geral. E aí eu me dediquei muito e falei, então vou prestar as maiores residências de clínica de São Paulo, assim. E aí acabei prestando o Einstein, a USP, a Santa Casa e a Unifesp. E aí minha caminhada aí me guiou pro Einstein. Você foi aprovada lá no Einstein? Sim. E como é que funciona o comecinho da residência lá no Einstein, né? Porque a gente já teve no episódio passado, o Danilo fez medicina de família e comunidade por lá, falou que na semaninha que antecede o início do programa, tem todo mundo se junta para, né, a residência, né, o hospital ir lá apresentar como é que funciona, preceptores e afins. Na clínica médica assim também? Também, super explicado, você se sente super acolhido. Deve ser gostoso, porque senão você cai de paraquedas. Não, isso assim, sem preocupações. Inclusive eu, na época, recebi uma ligação do meu preceptor. Tá brincando? Sério, para falar sobre ali a disposição das escalas. Então, assim, você se sente super acolhido. Eu acho que é uma residência que veio para mudar paradigma, sabe? Aquela coisa que a gente tem da visão da residência médica, quando você entra no Einstein, você vê que é completamente diferente. E é interessante ver agora como a residente do futuro, porque na época eu era residente, né, de agora. Hoje eu sou residente. Como vai ser isso lá na frente? Hoje, sendo a residente do futuro olhando para trás, você fala, meu Deus. Ainda mais agora que você está experimentando outra instituição, né? Dá para sentir um pouquinho como pode ser diferente, né? Desde você pensa, daria para todas as instituições serem assim, porque no fim todo mundo sai super bem, então, assim, a trajetória foi mais ou menos nesse sentido. Lauane, mas conta pra gente como é que funciona a distribuição dos estágios aí na residência. Então, tanto no R1 quanto no R2, nós temos 4 campos de estágio que eles
existem tanto no primeiro ano quanto no segundo ano de residência médica. Então, por exemplo, nós temos nos 2 anos o mês de PS, o mês de enfermaria, de ambulatório e de UTI. O que vai diferir de um ano para o outro é a quantidade de meses que você roda naquele estágio e o local que você roda naquela determinada área. Então, por exemplo, enfermaria tanto no R1 quanto no R2 é no MBOI. A diferença é que no R1 nós temos 3 meses de enfermaria, no R2 nós temos 1 mês. Com relação a pronto-socorro, 2 meses no R1 e 1 mês no R2. A diferença é que no R1, quando a gente está rodando no PS, a gente roda na UPA do Campo Limpo e no pronto-socorro do MBOI. E no R2, quando a gente roda esse 1 mês, a gente roda na UPA da Vila Santa Catarina. E tem alguma diferença, assim, entre um estado e outro? Tem bastante diferença, até com relação à demanda dos pacientes, da população, a demanda dos pacientes que chegam. Então, assim, por exemplo, UPA Vila Santa Catarina é a referência, né, do Hospital Vila Santa Catarina, que é um hospital oncológico. Então, naturalmente, você vai lidar muito mais com urgências e emergências oncológicas, né? Diferentemente já da UPA do Campo Limpo. Então, tem um pouco de diferença com relação a essa demanda. Já quando nós falamos da UTI, né, que nós rodamos 2 meses no R1, aí a gente roda 1 mês de UTI na UTI do Hospital Vila Santa Catarina, que aí a gente pega esse nível de complexidade dos pacientes, e 1 mês de semi-intensiva no Einstein Morumbi. Sério? Sério. Mas aí é paciente particular? Aí são os pacientes particulares. Como é que funciona assim? Porque eu imagino que no paciente do SUS, você vai lá, você põe a mão na massa e tem o preceptor para discutir e tal, mas você examina, você prescreve. No paciente do particular também? Então, isso é uma dúvida muito comum e é até interessante de falar porque as responsabilidades, elas são as mesmas, mas digamos que com muito mais supervisão, porque é um paciente que ele é visto por vários profissionais, né, o tempo todo, uma equipe muito presente ali. Então, o paciente, ele é seu, você é responsável pelo cuidado dele, por avaliá-lo, por ver os exames, passar o caso, sim, pro chefe, o chefe também checa tudo com você. Também vai lá, provavelmente, examinar, conversar. Com certeza, e também, assim, as dúvidas que as pessoas têm com relação ao procedimento. Você faz procedimento no Einstein Morumbi? Sério? Você faz procedimento em todas as unidades que fazem parte da rede do Einstein. A diferença é que em alguns locais, né, exigem o curso obrigatório que eles dão de graça, que inclui curso de via aérea difícil de graça, curso de acesso venoso guiado por ultrassom, Tá brincando. curso de POCUS, curso de ACLS. Então, por exemplo, você tá lá na SEMI, que eu imagino que não deve ser muito perfil de paciente, mas tá lá na SEMI do Einstein no Morumbi, tem um paciente que vai precisar passar um central. Vai ser você que vai passar, não vai ser... Sério? SEMI, cardioversão, acesso. E esses cursos eles dão, como é que funciona assim? Então todo mundo vai receber e ao longo da residência vai fazendo? Não só recebe, como é obrigatório. Então, assim, para você concluir a residência médica, eles vão querer saber em que momento você fez o curso ali ao longo do período. Então, a gente tem a percepção, assim, de que é muito recurso e também você está sendo o tempo todo muito visto e muito amparado. Então, você tem o curso disponível, você já fez esse curso? E é lá na faculdade? Lá na faculdade mesmo. E aí, isso com relação ao estágio da UTI do R1, né? Que a gente passa esse 1 mês na semi-intensiva. Quando nós falamos já da UTI do R2, que aí nós rodamos também 2 meses, aí é 1 mês na UTI do ICESP, e 1 mês na UTI do Morumbi, que antes no R1 era SEMI, agora no R2 é a UTI. E aí, com relação ao ambulatório nos 2 anos, é o ambulatório da Vila Mariana. O que vai diferir de um ano para o outro é que no R1 nós passamos em algumas subespecialidades, como por exemplo nefrologia, também cardiologia e hospitalista, que é um esquema de estágio que também é no Hospital Vila Santa Catarina. E no R2 a gente passa ali por outras subespecialidades, como por exemplo gastro, infecto, pneumo. Tudo ambulatorial ou não? Neurologia. Não, interconsulta. A interconsulta e não tem ambulatório? Não, tem o ambulatório da Vila Mariana. Mas não tem de especialidade? Então, quando você está rodando... Por exemplo, varia muito. Você está rodando na gastro. Você passa 15 dias no transplante hepático dentro do Morumbi e você passa 15 dias no ambulatório da Unifesp. Entendi. Então, mas a interconsulta tem também nesse intervalo? Nesse meio tempo também. Por exemplo, quando a gente está pela nefrologia no MBOI, 100% interconsulta. Sim. Neurologia no R2,
No MBOI também, 100% interconsulta. Ah, tá, esses não tem ambulatório. Tem ambulatório no período da tarde. Ah, sim. Rotina padrão, imagino. Que você vai lá, chega cedo, Exato. tem que evoluir os pacientes, talvez às vezes já tem um ambulatório de manhã, depois tem um ambulatório à tarde, e no intervalo precisa discutir os casos com o chefe para depois dar as condutas, resolver pendência. Na neuro, no período da tarde, a gente vai para o ambulatório. Mas tem o R+, provavelmente. Eu tenho o neurologista lá, que é o residente da neuro. E isso é uma coisa interessante também, que no Einstein, a gente roda meio que sozinho, assim, com relação a... Não é o nosso R+, que ensina a gente, entendeu? Uhum. É o chefe que ensina. Ah, não tem, por exemplo, o R+, da neuro, né? O R3 da neuro. Não, isso tem sim. Tem sim. Por exemplo, você tá na nefro, tem o R3 da nefro. Eu digo assim, com relação à clínica médica em si. Ah, tá. Não são muitos os cenários, que nem na Santa, que vocês rodam muito entre si. Sim, sempre o R2 está te ensinando tudo. Exato, então lá não é muito assim. Vai acontecer de você ter um R2 em algum momento? Sim, mas não é a rotina da residência você ter o seu R+, te explicando. Uhum. Tem um chefe mesmo, uma pessoa ali formada, especializada, que entende que o R1 está na curva de aprendizado dele e o R2 na curva de aprendizado dele. Então, por exemplo, o mesmo estágio que nós rodamos nos 2 anos, a gente continua tendo o nosso chefe mesmo sendo R2, mas a gente acaba tendo um pouco mais de responsabilidade, acaba sendo um pouco mais requisitado. Uma discussão mais aprofundada. Então, digamos assim que as responsabilidades elas mudam, mas sempre vai ter um superior ali para você recorrer quando as coisas... você roda sempre sozinho, não tem essa de ter uma dupla, um trio, em todo estágio você chega lá com o seu jalequinho, a mochilinha e vergonha na cara, né? 100% sozinho não, mas como são poucos residentes, então, por exemplo... São quantos que tem? 12 residentes da clínica. Ah, entram 12. Então, total de 24. Foi com a gente mesmo. Como nós temos todos esses campos de estágio, né? E são poucos residentes, não sei como tá agora. Mas... um em cada mês, né? Em cada lugar. Então, um ou outro bate de ter, talvez, um R2 e um R1. Exato. Então, é mais comum de você encontrar pessoas das outras especialidades que estão rodando no mesmo estágio. Então, temos uma relação excelente com o pessoal do MBOI. A gente roda com eles, inclusive é um campo de estágio que a gente faz grandes amigos. Mas que o MBOI tem residência também? Tem residência também. Ah, então vocês conhecem a galera que faz residência lá. E a gente tem uma relação maravilhosa, a gente faz bons amigos ao longo dos estágios. E também, às vezes, calha também de encontrar o pessoal da especialidade ali. Então, às vezes você roda com o pessoal da nefro, roda bastante com o pessoal da neuro. Mas entre nós, residentes ali da clínica médica, muito pouco. Então é mais individual nesse sentido. Tem o lado bom, né, e o lado ruim. O lado ruim é porque você faz bons amigos ali no aperto. Te exige a querer conversar um pouquinho com os outros. Exato. O lado bom também, que eu vejo como um ponto positivo, é que você tem um chefe muito disponível para você, né? Com certeza. Então, assim, é uma residência que você percebe que você tá com o chefe sempre muito próximo ali. Então, é muito comum, por exemplo, vamos entubar. Depois da intubação, vamos sentar aqui? Você quer ter uma aula de via aérea? O que você teve de dúvida? Quer apresentar sobre algum assunto que a gente discute na semana que vem? Vamos sentar aqui. O que você poderia ter feito de melhor? Então, é um cenário Ele vai, diferente. com certeza, te conhecer pelo nome, né? Que eu acho que às vezes é um desafio, principalmente roda um grupo grande, num estágio que troca o preceptor toda hora. Então, dia um dia o outro. Exato. Passou um chefe, discutiu uma coisa, no outro dia outro. Do meu ponto de vista, acho que sempre enxergo o copo meio cheio sempre, né? Mas que aí você tem uma variedade maior de ensinamentos, mas por outro lado eu acho importante você ter um acompanhamento de um preceptor, de um chefe que vai te ver fazer uma intubação num dia, semana que vem você vai intubar outro, ou na mesma semana ele vai te dar um feedback, te fez fazer uma aulinha para você aprender mais, né? E você consegue também criar um pouquinho mais de, né? Aquela vergonhinha de às vezes fazer uma pergunta que pode parecer coisa de R1, né? Aquela pergunta que você fala, não vou perguntar isso, mas o preceptor já se mostrou gente boa, aí você fica sem vergonha de perguntar o que pode parecer, né? Que você deveria saber. Com certeza. Mas isso são alguns dos estágios que você me passou. Mas eu queria saber assim, isso é passando por cima, como funciona a rotina no detalhe? Tem que chegar a que horas? É muito puxado? É mais tranquilo? Desculpa aí, pessoal. Tranquilo. É rinite, né? Fala isso. Então, para a gente entender, assim, a gente fala sobre os hospitais, né? Mas, de uma forma geral, para que a gente consiga entender a organização da residência, é muito importante que a gente entenda que o Einstein também nada mais é do que uma entidade beneficente que acaba distribuindo de recursos próprios pro SUS, né? Como uma forma ali de fazer a gestão de alguns serviços, colocando recursos, né? E tendo aí essa questão de isenção fiscal associada. Sim, serviços públicos. Exatamente. Então, o que isso funciona de uma maneira prática? Ele está ali na gestão,
mas os serviços eles continuam regidos pelas leis do SUS. Então, nessa história, o Einstein entra na gestão de 3 hospitais públicos, que aí seria o Hospital Embu-Mirim, Vila Santa Catarina e Municipal de Aparecida de Goiânia, e também mais de 25 unidades públicas, que aí inclui UPA, UBS, CAPS, residências terapêuticas. Então, isso é interessante da gente ter a percepção, porque o residente ele vai fazer parte dessa rede, né? E vai rodar por essas diversas redes. Então, por exemplo, quando a gente fala do MBOI, é um hospital que ele é secundário, que é referência na periferia da extrema zona sul de São Paulo. Então, ali região de Jardim Ângela, Capão Redondo, é uma população de extrema vulnerabilidade e que é um serviço que consegue propor ali cuidado para mais de 500 mil de habitantes, quase 1 milhão de habitantes, com recursos muito bons. Então, é um cenário que, assim, de forma muito frequente, você pode tirar ali o paciente do SUS e encaminhar para fazer uma avaliação no Einstein Morumbi. Sim, eu sei que tem bastante para paciente que tem geralmente lesão triarterial, não sei se era exatamente no Santa Catarina, mas o paciente está lá, sabe, um clássico de enfermaria de clínica médica do SUS, paciente veio com IAM, tá ali aguardando, fez o CAT, tem uma lesão triarterial, tá aguardando a avaliação do cirurgião cardiovascular para definir se o tratamento vai ser cirurgia ou não. Eu sei que lá no Einstein eles têm vários esquemas de que, não vai ficar dando bobeira aqui, esperando leite, esperando infectar, complicar, vai pro Morumbi, é logo avaliado, depois volta, né? Então, assim, acontece de, por exemplo, nós conseguirmos exames que às vezes sai do país para ser avaliado. E é o exame do paciente do SUS, com recurso privado. Então, assim, como que eles fazem com que os residentes se organizem dentro dessa rede? Dividindo os campos de estágio de acordo com a demanda do conhecimento. Então, por exemplo, é um estágio que demanda muita tecnologia e inovação, por exemplo, UTI. Colocam a gente lá na UTI, no R2, na UTI do Morumbi. Que aí você vai ver tudo que tem de medicina de livro. Você vai ver balão intraquântico, ECMO, MARS, tomografia por impedância elétrica, Swan Guns. Tudo que tem no livro você vai ver ali sendo exercido. Então, assim, é uma coisa impressionante, que você não, quando você vê na prática, você fala, meu Deus, eu não sabia que existia. Não, eu acho que deve ter várias coisas que você viu que eu também nunca ouvi falar. Total. Então, assim, por exemplo, estamos rodando nos cuidados paliativos, colocam a gente lá no Vila Santa Catarina. Mão de emergência. Quando é para rodar nas UPAs, a gente roda tanto na UPA lá do MBOI quanto na UPA do Vila Santa Catarina. Então, a gente tem essa percepção dessa distribuição de acordo com o que eles acham que vão... É o objetivo educacional, né? Que é exatamente, a gente quer que o residente aprenda o envolvimento com tecnologia, tenha conhecimento de diferentes ferramentas, aí ele te põe no lugar que vai te propiciar ter todo esse aprendizado, né? Então, uma residência que foi organizada assim, analisando de forma geral com relação à distribuição dos estágios, são distribuições bem equilibradas, então você vê que a gente roda basicamente a mesma proporção de tempo nas áreas, né, da clínica médica, e uma coisa que é importante é que, assim, não vai ultrapassar 60 horas semanais. Então... Sempre, assim, independente do estágio, das 7 às 7? Não, então, aí é claro que é variável, não é uma coisa de um relógio cronometrado, tipo assim, ó, acabou, tem que... Vai embora. Não, de jeito nenhum, você termina suas pendências, tem dias que vai... Sai um pouquinho mais cedo e às vezes um pouquinho mais tarde, mas sempre dentro daquela carga horária que está sendo respeitada. Mas incluindo, quando eu digo assim, as 60 horas, pode variar um pouco ali para menos, ou às vezes até um pouquinho para mais, mas com relação ao quanto que vai fazer de plantão, né, o quanto que você vai estar ali dentro da residência, de forma geral, ali é bem respeitado. O residente é bem respeitado, então não... Tem os benefícios? Dá pra comer bem lá? Dá pra comer bem também. Mas aí é só quando tá rodando no Einstein, né? Isso, No MBOI tem o nosso refeitório lá também, que é honesto, É bom. Tem, mas quando o pessoal sabe dessa parte aí também, quando a gente tá no Morumbi, a gente passa bem, graças a Deus. Sorvetinho, né? Tem que contar essas coisas. Imagina o aluno ali, tá escolhendo a residência, passei num, passei no outro, né? Mas outras coisas que me deixam curioso na hora que a gente tá falando do programa, assim, que eu, pelo menos, quando tava prestes a entrar na residência, queria saber, como clínico, né? O cirurgião quer saber quantas vesículas operou, quantos apêndices. Dá pra botar bastante a mão na massa, assim, pra sair tranquilo de ter aprendido o procedimento. Eu parei de contar o tubo depois que eu passei dos 50. Então foi mesmo. Parei de contar. E foi mais nesses estágios, entendi que na UTI rola também, na SEMI, mas é mais nesses, quando tá na UPA.
Não, então, sempre são cenários que são mais propícios para isso. Então, emergência, né, de forma geral, a emergência do Pô, MBO, mas mais que 50 tá bem bom, hein? 50 tubos, mas assim, eu perdi a conta, porque deve ser bem mais que isso, porque eu parei de anotar. Mas é interessante que eu gostava, né? A gente Você papava, né? adorava. Nossa, eu sempre falo assim, você como residente de clínico, você pode não gostar, mas tem que saber tocar. Lógico. Agora, central, assim, é muito comum, né? Tinha muito. Não tem como contar. Não, eu acho isso legal de Tá saber, já porque com- tem residência que às vezes o pessoal fica com medo, né? De não botar muito a mão, ou que a preferência é do interno, ou da subespecialidade. É uma coisa importante, inclusive, porque depois a gente volta para falar um pouco mais da residência, mas depois você trabalhou. Isso, do sexto ano para o R1 eu fui direto, e aí ao final do R2 eu parei um ano. Não tinha muita certeza sobre a especialidade, tinha muitas dúvidas, estava um pouco cansada também. Emendar os 6 anos mais 2 foi. Ah, você foi direto, né, da faculdade para residência. Aí eu falei, nossa, eu gosto tanto de clínica médica, acho que eu vou exercer um pouco a clínica, vou espairecer a cabeça, pensar um pouco com calma, porque eu acho que a pior decisão que você toma é quando você tá cansado, né? Ah, ainda mais da subespecialidade, Exato. porque inclusive a gente já conversou um pouquinho que é puxada, né? Aí você já emenda mais 2 anos ali, que é tocação. Exato, e também juntou a questão de que você fica um pouco mais cansado e você pensa, se eu emendar a próxima residência agora, muito provavelmente eu não vou ser quem eu gostaria de ser, porque eu vou estar cansada, já não vou estar aguentando mais. Então eu queria começar, assim, um novo ciclo bem, sabe? Com a cabeça descansada, certa da minha escolha. E eu falei, não vou nem prestar prova, porque Aí você foi trabalhar vai como que assim? passo, né? Aí você tava pensando em fazer o quê? Eu Já tava pensando em fazer gastro? já tava pensando, sim, em fazer gastro, mas já flertei com a cardio, com a nefro. Nossa, quem gosta de clínica sofre na escolha da sub, não é fácil, não. Então, eu fui. Não, e escolher gastro, né? Acho que não é uma escolha tão óbvia assim. Não é? Todo mundo que, pelo menos a gente lá da Santa Casa, que vem de uma escola de emergência muito forte, é sempre cardio ou nefro. Cardio ou nefro, quando tinha intensiva, como sub da clínica também era uma opção. Exatamente. Então, ao final no meio do R1, até o meio do R1 ainda dava plantão de porta, ao final do R1 comecei a pegar observação. Aí no meio do R2 comecei a pegar emergência e ao final do R2 comecei a pegar UTI. Uhum. E aí, o que eu sempre falo, né? A clínica médica ela é muito ampla. Você tem os mais diversos cenários para você tocar. Então, hospitalista, enfermaria, ambulatório, consultório, emergência, observação, porta, enfim. Então, onde eu me encontrar, até eu me encontrar, foi um processo. Assim, Lógico, sabe? você vai ter que ir experimentando, né? E às vezes também tem, né? A gente sabe que o hospital particular aqui em São Paulo tem as suas particularidades. Então, às vezes, você trabalha na emergência de um lugar, se não foi muito teu perfil, você vai trabalhar em outro, mas não era plantão de emergência, mas é um plantão totalmente diferente. Exatamente. Aí entendi que eu me sentia muito bem no ambiente de UTI, e onde eu majoritariamente dava os meus plantões, e às vezes eu pegava aí plantão na emergência no choque do MBOI também, para ter contato com os residentes, trabalhar a cabeça, ali conseguir, acho que ensinar o pessoal e conseguir executar tudo que eu estava estudando aí ao longo daquele ano. Aí você estava estudando bastante para prestar o EMAIS. Muito E estudando. quando é que foi que você bateu o martelo da escolha? Então, quando eu decidi que não ia prestar prova, você vira o ano em fevereiro, março, né? Mas em dezembro eu já tava pensando no próximo ano já. Então eu pensei, não vou prestar? Não vou. Mas o ano virou, eu já tô pronta pra próxima. Então, Tem eletivo no Einstein? tem eletivo, sim. Você não fez na gastro? Não, eu fiz em eco. Ah, no eco. Porque assim, eu sempre gostei da clínica médica, mas também sempre gostei de procedimento. Então eu ponderei especialidades que me daria um pouco dos dois mundos. E cardio tinha muito isso, né? Tenho demais. Então, assim, tem a parte de métodos gráficos, eco, parte de hemodinâmica. Então, isso me pegava um pouco. Será que Não é por aí, né? eu gosto mesmo disso? Então, foi uma forma de eu tirar a dúvida fazendo o eletivo, que aí eu tive certeza que eu... Não era? Não era. Sala muito escura, né? Não, definitivamente. E aí eu comecei a ponderar as outras especialidades, que eu sabia que eu não queria nada 100% ambulatorial, e fui ponderando as outras especialidades clínicas até que veio a gastro, assim, que
que conseguiu me dar o melhor dos dois mundos, digamos assim, que eu sempre falo, não basta gostar de estudar, porque gostar de estudar, a gente gosta de estudar clínica, né? E dependendo da área, é isso que você falou, você pode gostar muito de sentar a bunda e estudar, mas na hora que você vai lidar com o doente, Exatamente. ele não é o livro, né? Ele tem um perfil. Ele tem um perfil, acho que o processo da escolha, ele é sofrido por isso, porque é uma escolha que, digamos assim, é meio definitiva. Claro, todo mundo pode mudar a trajetória a qualquer momento, mas não é algo que seja fácil de mudar, uma vez que as provas estão cada vez mais difíceis. E aí você se expõe nos cenários, você gostar de estudar não quer dizer que você gosta na prática. Como você imagina a sua rotina? É só consultório que você se imagina? É só plantão que você se imagina? Como que você faz para ter uma rotina que te agrade o máximo possível? Então, trazer tudo isso para a prática exige aí um certo amadurecimento. E aí foi nesse período que eu... Mas você chegou a botar a mão na massa, assim, por exemplo, fazer um eletivo, né? Eu digo, entre aspas, que seria ali no seu ano parada para experimentar e rodar no ambulatório de gastro. Era isso mesmo. Então, como eu tinha rodado no ambulatório da gastro da Unifesp e meu noivo é endoscopista, eu tinha uma boa noção ali de como era o dia a dia, sabe? Uhum. Então, quando virou o ano, janeiro, eu falei, agora não tem mais tempo pra brincadeira. Vou sentar e vou estudar, né? Agora acabou. Não escolhi não prestar, mas agora eu só paro quando a prova acabar. E aí eu comecei dia 1 de janeiro, não esqueço. Só parei quando realmente... Sério? Dia 1º ali já começou a estudar? Dá aquele ar de vida nova. Mas você tava em qual estágio? Você lembra? Você acredita que o meu último estágio... Ali, janeiro... Nossa, não lembro. Acho que eu tava, talvez, no Einstein do Morumbi. Não, porque se tivesse num que, né, tá trabalhando lá, tu dia 1º já saiu do ambulatório já mão na massa. Não, tava na UPA do Vila Santa Catarina. Então era por isso, que se tava um estágio mais sossegado, às vezes tinha um tempinho pra descansar no final do ano. E conta pra mim, como é que, né, assim, eu entendi como que funciona a distribuição dos estágios, mas de forma geral, vamos pensar, por exemplo, na UPA. Como que é a rotina, né? Porque quem tá lá em casa escutando esse vídeo, mas como vai ser meu dia a dia quando eu for aprovado na residência de clínica médica lá no Einstein? Eu vou chegar mais ou menos, né? Eu entendi que respeita ali as 60 horas, mas vou chegar às 7, rola uma visita. Como é que é o grosso, assim, pelo menos de um estágio que é o mais comum, um estágio numa UPA, por exemplo? Basicamente você chegar na emergência, acompanhar a passagem de plantão. Então eles sempre falam pra gente trabalhar o domínio da sala de choque, né? Então você não saber só o seu paciente que você tá naquela sala, mas sim ter o controle dos pacientes que estão ali, qual que exige um pouco mais de cuidado. O residente tem que trabalhar essa questão de liderança mesmo numa sala de emergência, entender o que é importante, o que demanda menos atenção. Sim, esse paciente tá aqui, ele tá aqui por quê, né? Porque pode ser que daqui a pouco chegue outro que precisa ocupar o leito desse se ele não tiver precisando, uma questão de gestão ali de leitos. Total, né? Esse vai para UTI, esse aqui já tá em condições de aguardar internação em leito de enfermaria ou ir de alta. Então, a gente acompanhar o plantão, assim, a passagem de plantão é fundamental. Entre os 7 horas, chegava 7 horas. E tinha assim, geralmente tinha esses benefícios tinha onde estacionar, por exemplo, visto que são vários estágios em lugares diferentes, ou o pessoal geralmente ia de metrô, Uber, como é que era isso? Então, no M-Boy tem o estacionamento lá. Tem estacionamento. Você paga um valorzinho assim pequeno, coisa, acho que, nossa, eu acho que R$50 o mês. Não, simbólico. No Vila Santa Catarina, a gente acabava fechando o estacionamento por fora mesmo. Mas tinha Mas perto. tinha, e no Einstein mesmo tem. Tem pro residente. Tem pro residente, e no ambulatório da Vila Mariana também. Bom. Então, você chegava no estágio do pronto-socorro, acompanhava a passagem de plantão entre os plantonistas junto com os residentes. E aí você já escolhia um paciente para que você olhasse ali com mais cuidado. Geralmente era o paciente mais complexo e que demandaria mais discussões para que a gente pudesse aprender mais. Um só? Não. Alguns? Alguns. Mas você poderia escolher? Sim. Isso é bom. Você pegava os mais legais. O que você mais curtia também, né? Pensando na sub, o cara que é cardio, pega o cardiológico. Não, os mais legais. Porque tem alguns casos que já estão muito estáveis lá, né? A gente Sim, já é sepse de foco urinário, já chegou, já tá estubado, já saiu a cultura, já tá com antibiótico guiado, não tem muito o que você aprender, né? Sim, agora vai... Caso que foi submetido agora, né? Vai manejar um choque cardiogênico, sim, legal. uma insuficiência hepática aguda, vamos ver como
que vai ficar, né? Então, você escolhia os pacientes que você queria, assim, e era sempre até meio óbvio, né? Porque eram os pacientes mais ricos, assim, do ponto de vista De discussão. teórico. Uhum. E aí, você ficava responsável pelas admissões também. Então... Mas isso na emergência, só na emergência. Não fazia, por exemplo, porta, observação. Não, só emergência. O estágio era segunda a sexta só na emergência. Só. Então, assim, legal. toda UPA tem sua porta, tem seu setor de observação. Lá no MBoi, que é porta aberta, tem a sala de choque, tem a porta, e tem a observação, medicação. Mas os residentes é 100% sala de choque. Caramba. Então, por isso que você entuba muito também. Você sim, sai com mão, porque lá na Santa Casa, pô, a gente fica muito tempo na emergência, mas a gente fica na porta, a gente fica no que é a observação, fica na sala de decisão, que é onde está definida a medicação, né? Será que vai internar? Será que não vai? E com isso tem outros casos, mas você não vê só o que é grave, né? Você vê, às vezes, coisas um pouco mais simples. E isso é interessante, porque trabalha Você vai entender o que eu tô dizendo, um feeling de você olhar pro paciente e falar, esse aqui tem cara de... Lógico, esse aqui você tá vendo paciente grave todo dia. Nossa, você olha, às vezes está tudo bem. Doutora, os sinais vitais estão maravilhosos, mas você olha, você fica com incômodo que você não sabe... Deixa na emergência esse aí, né? Você não sabe explicar. E eu acho que a residência te traz muito isso, né? De você ver tanto volume... que você consegue... E a gente tinha que triar, porque assim, tinha os sinais vitais, colocavam uma pulseira. Mas quem definia vai pra porta ou não, era a gente ali, entendeu? Os pacientes que... Às vezes ia direto pra emergência, mas não precisava. Exatamente. Aí você pegava ali os sinais vitais, e só falava, não, isso aqui pode ir pra fila e volta pra porta. Então trabalhou muito esse feeling. Ah, legal, vocês que faziam, o residente que fazia essa avaliação da admissão, isso era uma admissão. Sim. Do jeito que você falou assim, a da porta era uma admissão também. A gente fazia tudo. Ah, que legal. E aí, claro, antes de só mandar pra porta, passar pro chefe, né? Ah, sim, você pegava o caso, mandava pro chefe, o chefe falava, não, é verdade, concordo com você, Concordo, vai. pode mandar pra porta. Exatamente. Só aquele double check, tudo bem, tá tudo certo. Que massa. E aí, como que era o resto da rotina? Por exemplo, sei lá, evoluía, você que prescrevia? Sim, a gente que prescrevia. Aí você ficava de olho. Aí o chefe chegava e você passava a prescrição com ele. Falou, ó, chefe, pra esse paciente pensei nisso. Exato, né? E ele é do seu lado, assim, bem mão na massa. Você, não, isso aqui mantém, isso não mantém. Não bem, assim, a gente discutia o caso, assim, sempre tinha um momento em que a gente discutia o caso do paciente que você tava naquele momento. Sim. E que não ia de alta tão cedo. E aí a gente ia discutindo o que a gente poderia aprender daquele caso, o que ele tava precisando naquele momento. Ah, era pra desmamar a droga, o que a gente poderia fazer pra melhorar. Se teria alguma medicação que a gente poderia mudar. Nada de, tipo, abrir a prescrição e ir selecionando com você. Mas conversar sobre o caso e a gente depois vai e... Olha, isso aqui vai suspender, vai trocar o antibiótico, Exato. suspender a anticoagulação, porque XYZ, tá definido, aí você é sozinha. Era tão assim, uma sombra, né? Não, né? Eu só tenho essa visão. Eu tenho essa visão, porque a gente fala que é tão assim que vai ter alguém pra te instruir, que, principalmente no começo, um R1 meio perdido e tal, eu fico com essa impressão de que vai ter alguém realmente do seu lado, porque muitas vezes eu não digo isso nem com um mau olhar, assim, eu acho que é bom, porque às vezes você tá na dúvida, você fica com vergonha de falar, putz, terminou a visita com o chefe, e será que isso era pra tirar, não é? Às vezes você tá com vergonha, pô, pensando na segurança do paciente e tudo mais. Então. Mas assim, é assim, é um acompanhamento mais supervisionado, mas você mantém a sua autonomia com o residente, entendeu? E os outros pacientes que estão lá de um plantonista? Não, assim, sempre tem alguém que precisa soltar a evolução principal do paciente. Mas quem vai estar ali cuidando dos pacientes somos nós, entendeu? Mas tem um plantonista que tá vendo os outros. Por exemplo, você tem um lá que você viu, ou tem 4, dependendo da quantidade de pacientes que estão 12 pacientes lá na emergência. Você não vai ver os 12. Como é um time, inclusive a gente roda até mesmo com a emergência, geralmente nesse time que é composto, por exemplo, a emergência do MBoi tem 10... Tem residente para todos os pacientes, mas não necessariamente é o da clínica médica do Einstein, mas vai ter alguém que vai estar vendo e todos vão ser discutidos com o preceptor em grupo. Porque tem o residente da emergência, que tem o paciente dele, que se intercorrer ele que vai entubar. Aí tem nós lá da clínica médica, que eu tô com aqueles 3, que eu vou ter que indicar a VNI no meio da manhã. Aí não, que eu digo isso porque tem lugar que não tem residente para todos os pacientes. Então, por exemplo, tem 12 pacientes e tem um só residente. Entendi. Aí, nesse lugar, o residente vai ver 4,
tá faltando 8. Quem que tá vendo os outros 8? Entendi. Então tem geralmente um plantonista contratado que é responsável e ele fica com aqueles pacientes que não são os casos tão ricos, às vezes que não vai precisar de um preceptor cuidando ali junto com Sim. um residente. Mas lá, pelo que eu entendi, então pode não ser pro residente da clínica médica do Einstein, mas pode ser pro time de residentes que estão rodando nesse estágio, seja lá o pessoal do MBoi, da emergência, da clínica, por aí vai. Exatamente. E aí o chefe, o plantonista também, claro, a casa caiu feio, chegou uma parada no meio do plantão. Tem o paciente que continua subindo droga. Uhum. Aí, né? Ele tá lá pra tocar se Então, precisar, assim, lógico. distribuição de responsabilidades ali conforme a demanda mesmo do paciente mais crítico. Mas de forma geral, Não, entendi, não ficou claro. E você falou de plantão. Tem plantão noturno? tem plantão noturno no choque do MBoi. Só quando você tá rodando nesse estágio Exato. ou nos outros estágios também tem plantão? No estágio do choque do MBoi, a gente tem plantão noturno. Nos outros, não. Então, aí, no R1 eu sei que dá em torno de 20 a 22 plantões totais. Uhum. E aí, por exemplo, eu tô no ambulatório da Vila Mariana, não vou ter plantão noturno. É só ambulatório. segunda a sexta. Exato. Então, não são uma série de plantões, não. A gente realmente acaba distribuindo os plantões mais nesses estágios que... No mês. Então, tô nesse mês. Exato. Aí, às vezes, você trabalha de dia. Às vezes, no outro dia, você não trabalha, por exemplo, de dia. Trabalha à noite e não trabalha no dia Isso, seguinte. Tem isso. pós-plantão. Isso. Entendi. E aí, vocês dividem, por exemplo, o grupo, a escala, ou a escala chega pronta do chefe, assim, também? Ah, não, aí a gente divide entre nós mesmo. Todo mundo, ó, galera, tem todos esses plantões pra dar. Isso. Vai ser X noturno pra cada um e divide a escala. Isso, é porque os chefes são responsáveis pela escala geral, né? Quem tá de férias em tal mês? Quem tá em tal lugar em tal mês? Que eu preciso mandar a burocracia pra mandar documentação. Mas a escala interna, assim, os residentes acabam se organizando. E como é que funciona essa questão do, né? Mais uma vez a gente fala do Einstein ter esse perfil que pega pra ensinar. Tem aulinha? Como é que é esse Então, esquema de ter aula? Não tem? É um negócio que é bem organizado. Então, toda quarta-feira à tarde tem aula? Ou depende muito do perfil do chefe, da relação que você está criando com ele? Que nem você falou, vamos fazer uma aula de via aérea. Ele te estimula a fazer ou é uma coisa já bem programática? ao mesmo tempo que é uma residência que te traz o melhor dos dois mundos entre o público e privado, eu percebo também um equilíbrio e um complemento muito interessante entre a teoria e a prática, sabe? Então, eu acho que é inclusive um dos motivos que faz com que nós tenhamos bons resultados nas provas depois. Porque a parte teórica, ela é religiosa, assim. Então, toda quarta-feira vai ter atividade teórica. Não importa o que aconteça. Isso é fato. É fato. Mas aí de acordo com o estágio. Então, tô no ambulatório, então na quarta-feira vai ter uma parte teórica sobre ambulatório. Ou não, é padronizado para todos os residentes que vão lá para o Morumbi, por exemplo, para ter uma aula na faculdade, um treinamento na faculdade. Então, toda quarta, independente do estágio, é um encontro nosso que vai acontecer. Todo mundo. Então é um encontro bem interessante, porque a gente chama da nossa reunião clínica, que começa com a discussão de um caso clínico que a gente tenha visto ao longo do estágio, que é apresentado pelo R1. E aí tem um convidado, geralmente algum chefe ali Nossa, que legal. da instituição que vem comentar sobre aquele caso, o que ele poderia fazer ali de diferente, discutir a teoria, o que a gente poderia fazer para... Você lembra qual que foi o que você teve que apresentar? Você acredita que foi sobre intoxicação por paracetamol? Caramba, já tinha ali alguém Você acredita? deixando curiosa pela Nossa, gata. era uma paciente que a gente indicou transplante do MBoi. Ela chegou em emergência, transplantou. Caramba. E foi transplantar no Einstein Morumbi. Caramba. Foi super legal. Nossa, emblemático, hein? E ela era uma paciente que foi assim bem marcante pra mim. Analisando retrospectivamente, eu falo, nossa, será que era o destino? E aí, nessa quarta-feira, tem essa discussão do caso clínico, vem algum chefe que auxilia ali, né, na discussão. Uhum. Nessa mesma quarta, depois da discussão do caso, tem o journal, que é uma reunião que a gente faz discutindo algum artigo recente que tenha saído, e aí a gente é treinado a fazer uma análise crítica de artigo científico, como que a gente faz para interpretar dados, o que a gente tem para tirar de bom, como ponderar a análise dos resultados. Então, isso também acontece ali ao longo da quarta-feira. Uma coisa interessante também, nós temos prova prática ao longo da residência, então, como se fosse a segunda fase da residência ali, que tem as estações e a gente é submetido a cenários clínicos que a gente é avaliado ali por um profissional também. E padronizado, tipo assim, final de todo estágio vai ter. Não, então, essa prova que é maior, geralmente é uma que acontece só. Uma durante o ano. É uma durante o ano, se eu não me engano. É tipo um OSCE, assim.
tipo um OSCE, mas também tem, a cada fim de estágio geralmente aparece um preceptor lá para avaliar você do nada, tipo, ele aparece lá, oi, tudo bem, vim aqui para ver você conduzir o caso. E aí ele fica meio que no canto, pega o celular, não é? Vai Sim, preenchendo um formulário ali. Mas isso não tem algum caráter de nota, eu digo assim, é uma questão mais formativa. Então ele encaminha lá para um preceptor que coordena tudo isso, depois ele te dá um feedback. Ó, Lawane, isso aqui ele passou, que você fez muito bem, isso aqui tinha espaço para melhoria, ou tem nota, sim, porque, porque depois o que acontece, ao final de cada estágio, o preceptor que ficou, não o preceptor da residência, mas o chefe mais próximo daquele estágio, ele recebe um link que ele vai te avaliar. Ele vai dar nota por competência por competência. Ah, isso aqui merece 10, 7. E vai analisando ali todas as coisas pontuadas. Ao final, ele ainda tem uma aba que ele pode escrever. Comentários. Comentar. O que quer falar do residente? Assim, escreva, discorra. Você recebe. Eu recebo isso depois. Como que eu recebo isso depois? Depois a gente senta com os preceptores da residência e o chefe. O chefe, então, da área e os preceptores mais gerais. Não o chefe que me avaliou, o chefe da residência. Ah, tá. Esse cara, então, não participa. Isso. Ah, tá. O chefe da residência com os preceptores para analisar todas as minhas notas ao longo dos estágios. E conversar. Ó, nesse estágio eu vi que você saiu bem. O que você achou que é o ponto forte? Nesse aqui, parece que esse feedback não foi tão bacana. O que você acha que poderia melhorar? Você acha que você pode melhorar nisso mesmo? O que você tem a pontuar pra gente também melhorar? Nossa, isso é muito massa. Então é uma residência assim. Você lembra algum comentário marcante assim que você teve? Eu sempre me saí melhor quando era pacientes mais graves. Eu sempre tive um melhor desempenho, assim. É perfil, com certeza. Isso que é interessante da clínica, né? Que você pode ser quem você quiser ser, assim, porque é muito amplo e eu acho que isso é importante da residência, analisando, de agora, né? Pra trás, é uma residência muito equilibrada, de te permitir... Isso foi legal que você falou, foi bem equilibrada realmente de você ter estágios de emergência, mas tem ambulatório, tem enfermaria, tem as especialidades, não fica muito com um viés, porque isso até já me traz para a pergunta seguinte, que muitas pessoas querem saber, que é isso, a maioria das pessoas que faz clínica médica lá no Einstein, depois elas seguem qual especialidade? Você sabe que eu pensei sobre isso e não tenho uma resposta absoluta, assim, tende a ir para X ou Y. Porque, assim, de fato, quando você fala de subespecialidade, você olha para o Einstein, a parte oncohematológica é muito forte. É forte, né? Então, você tem a residência de oncologia, de hemato, de transplante de medula. A gente tem o nosso hospital que é referência ali, né, em paciente oncohematológico. Mas quando eu olho para os meus iguais... Seus R iguais, assim. Acho que nós somos em 12. 2 foram para geriatria, 2 foram para oncologia, 3 para endócrino, 1 para gastro, 1 ficou nessa questão de ensino, né? Uhum. E a outra nutrologia. Então, acho Nossa, bem equilibrado. Bem equilibrado, de forma geral, assim. Mas das residências, né, que são fortes de subespecialidade lá no Einstein, eu imagino que tem várias que devem ser muito boas, mas as mais fortes são a de onco e de hemato, essas subclínicas. Subclínicas, não tem gastro. Não tem? Não tem gastro. Até pensei que eu faria sub lá, sempre pensei. Como. Falei, não, quando eu ponderei a sub, eu falei, mas gente, eu achei que ia continuar aqui, tipo, agora eu tenho que lidar com isso também. Eu vou sair daqui. Outro lugar, né? Nossa, vou pra outro lugar, aqui tava tão bom, sabe? Eu super tô aprendendo e tô conseguindo trabalhar todas as minhas habilidades. Então foi até uma questão, assim, eu não... Sério? Ficou triste com isso. Eu jurava que eu ia fazer uma sub que tivesse lá. Mas tirando o gastro, tem alguma outra, assim, que é bem das grandes subclínicas que não tem? Não tem endócrino. Não tem endócrino também? Não tem reumato. Caramba. Tem geriatria, cardiologia, nefrologia, onco, hemato e transplante de medula. Eu acho que das subclínicas são essas. Legal. E estamos chegando no fim, mas e para quem que é residente, a galera mora lá, mora longe, dá para realmente, sabe, tem essa necessidade, que lá na Santa Casa, por exemplo, o pessoal que faz cirurgia, ortopedia, o cara mora grudado no hospital, lá tem esse perfil também, ou geralmente o pessoal, cada um mora no seu canto? De forma geral, o pessoal escolhe um lugar intermediário ali entre os estágios, então... Conheci bastante pessoas que acabaram ficando ali pelo Brooklyn. Brooklyn, né? Que você consegue um fácil acesso para os locais, né? Para os campos em si. Mas não tem aquela necessidade de você estar super próximo ali, não. Porque dá para você
trabalhar ali outras áreas da sua vida, viver a residência, aprender, se tornar um Lá excelente... tem, residente tem acesso àquela academia? Não tem lá um negócio dos ex-alunos? Não foi pra academia. A academia sempre frequentou, né? Mas eu acho que tem. Eu vou atrás dessa informação pra jogar no grupo. Nossa, olha... Eu acho que pode ser da faculdade ali. Pode ser. Ali perto do Morumbi tem um centro esportivo. Olha, me Uma pegou. academia e tal. Essa você não frequentou, né? Não, essa daí... Não, legal. Foi muito massa conhecer Realmente dá pra perceber que você é apaixonada, assim. Valeu super a pena, né? Não, eu sou super feliz. Eu acho que, assim, a residência do Einstein, como eu comentei com você, me trouxe muito mais do que eu esperava, né? Porque a gente busca uma formação de excelência e busca estar preparada para todos os cenários possíveis. Mas, além disso, eu senti que eu estava muito preparada para o mercado de trabalho, analisando, assim, retrospectivamente, e muito preparada também para prestar a prova, né, de subespecialidade, seguir na minha carreira aí. E, enfim, eu senti que amadureci muito e aprendi muito. E a galera que faz residência lá no Einstein consegue passar nessas grandes instituições, por exemplo, esses seus R iguais, né? Não é um problema falar, putz, a galera geralmente costuma ficar um ano parado, ou já sai e vai direto, mas é aprovado nas grandes instituições. Eu encontro bastante gente no HC, assim. A gente Vocês se encontram hoje? brinca até que é a extensão do Einstein. Sério, todo mundo depois vai para lá. Porque a gente não sabe explicar o porquê, né? Muito doido isso, mas acho que o pessoal pega firme nos estudos aí, acho que ter uma boa prática alinhada à teoria torna você pegar a teoria de forma muito mais fácil também. Então, eu acho que não é algo 100% novo quando você pega para estudar, né? Porque a gente sabe que fazer prova envolve outras habilidades além de saber a medicina em si. Não, e é que hoje eu acho, né, que as provas de R+, não estão exigindo prova prática, pelo menos na maioria dos lugares. Mas é um tipo de habilidade que você trabalha lá no Einstein, de ter os OSCEs, o feedback. Então, realmente é um espaço que te permite crescer, não só como um médico teórico que sabe chegar em casa, tem tempo para estudar, senta a bunda, estuda um monte e passa na prova, né? Você vai gerando outras competências também que o hospital ali vai te proporcionando. E o curso do POCS achei muito massa, de via aérea, que eles te entregam tudo isso, é uma obrigação. TCC não tem, né? TCC não tem. Ainda bem, você é Mas demais. porque você faz muito trabalho também ao longo da... Você publicou? Eu publiquei bastante trabalho, tenho mais de 5 trabalhos publicados, super legal. Mas era o quê? Pela galera da... Como é o texto? Rodando no estágio, sempre tinha um chefe que... Gosta de publicar. Você falava, nossa, chefe, adorei isso, vamos publicar? Publicava. Mas tipo um relato de caso aí. Sim, mais relato de caso, porque como a passagem ali acaba sendo mais breve... É curta, agora... Mas aí ele te orientava, assim, chefe, vamos fazer. Vamos. Aí ao longo do estágio ali, que você tava, por exemplo, na hemato, na gastro, você viu um caso interessante, o chefe ia te acompanhando. Você na fez hora. introdução... Sim, total. E assim, por exemplo, semi-intensiva do Einstein, que acaba sendo um estágio com uma carga horária tranquila. Eu fazia disso um cenário favorável a mim. Então, assim, foi um estágio que eu escrevi mais de 6 relatos. Porque são casos que tem começo, meio e fim. Lógico, e num curto intervalo de tempo, né? Exato. Então, assim, você consegue mostrar aquilo que você lê na prática. Então, para você escrever um trabalho, é a coisa mais tranquila do mundo. Assim. Tem esse incentivo. É algo muito comum, assim, basta você querer. E o chefe acompanha, te fala, é assim que faz, tal, manda outros artigos para você ler sobre o tema. Tal. Nossa, muito interessante. Realmente, acho que quem escutar o podcast tem como não ficar entusiasmado para fazer residência de clínica médica lá no Einstein, viu? Obrigado, Laure. Foi um prazer te conhecer. E quer contar um pouquinho aí sobre a gente, só como tem sido seus próximos passos aí na gastro? Vamos lá, né? Quem está escutando o vídeo e quer conhecer clínica médica já pode estar pensando na sua. É verdade. Então, Por que foi assim essa escolha? O que você tem achado? Eu tenho gostado muito porque eu acho que a gastro é muito multidisciplinar. Então, me traz essa questão de... Como assim? Que sentido? O tempo todo você está manejando uma gastrite atrófica em conjunto com a endocrinologia, porque o paciente tem outras... Dentro são os médicos. Sim, isso dentro das outras especialidades médicas. Clínicas, Aí tem o paciente que tem outras questões com relação à parte metabólica. Você está manejando, por exemplo, uma disfunção hepática, você tem que falar também com... O NEF, com o cardio. Entendeu? Então é muito multidisciplinar, você está o tempo todo falando com as outras subespecialidades clínicas, né? Além do fato de te dar essa questão de conseguir ter uma rotina alinhada ao consultório e também a parte de procedimento, que também é uma coisa que é interessante para quem gosta. Mas você diz o quê? De endoscopia? Isso, endoscopia, colono. Você pensa em fazer?
Eu tô pensando sobre isso. Sério? Sim. Então, foi isso que me encantou na gastro, assim, gostar não só da teoria, que eu acho que é muito importante, isso é fácil porque todo mundo gosta, né? Eu não era tão fã da gastro. Sabe quando eu entrei na faculdade, primeiro eu achei que ia ser oncologista, Jura? depois parece bizarro, mas eu lembro que eu li uma aula, um professor contando de um paper lá de transplante de fezes. Eu falei, nossa, isso aqui é diferente, tá? Isso aqui não sei se você tem alguma experiência com isso, eu não tenho nenhuma. Mas eu li aquele artigo, achei super curioso como, né, a gente poderia trocar ali a microbiota e como aquilo poderia ter alguma outra repercussão clínica que não só o óbvio de melhorar a digestão e o hábito de evacuação do paciente. Mas aí É depois incrível. não foi para nenhum desses lados. Essa multidisciplinaridade dentro das subespecialidades clínicas na gastro me encanta muito, sabe? Então, assim, e o HC te proporciona uma vivência muito interessante de você conseguir achar que tem coisas que você achava que nem existia, mas você vê que tem tanto no mundo, aí você fica, meu Deus. É de condições. Tipo assim, Doença. exato. Então, assim, hepatite autoimune, nem sabia que tinha tanto no mundo, assim. Chega lá no ambulatório, 60 pacientes. Eu falei, meu Deus, de onde que tá surgindo todo esse pessoal? Legal. Então, você consegue ter um volume legal dentro de cada tema e cada item ali dentro da gastroenterologia e acaba tornando ali a prática cada vez mais encantadora. Não, acho muito gostoso, enfim, né? Fico feliz de ver o quão satisfeita você tá com a tua escolha. E, gente, ó, depois vou deixar aqui já a sugestão, se quiserem conhecer mais sobre a residência, a Lawane vai estar à disposição para ajudar vocês, que a Clínica Médica no Ice parece realmente ser um prato cheio. Obrigado pelo convite, gente. Estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!